Oh, boa noite. Olá, boa noite. Você me escuta, Andrine? Escuto, você me escuta? Perfeito. Então, vou te Ótimo. apresentar aqui. Boa noite. Seja bem-vinda à série Lives Diálogo Ambiental Constitucional Internacional, evento do qual você faz parte desde o nascedouro. Então, estamos aqui hoje com a professora Andrine Nunes, que foi minha colega, né? Fomos contemporâneas de graduação, né? Sim. Doutora em Tem Direito quanto tempo? e doutora em Direito e vai conversar com a gente sobre segurança humana. Que me perguntaram, eu disse, não, vá assistir a live, eu não vou dizer. Né? Então, Andrine, a palavra é sua. Seja muito bem-vinda ao Diálogo ACI. Já? Já. Oh, coisa boa. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Blaine, que é essa mulher visionária, guerreira, que, assim, meio que contra tudo e contra todos, iniciou esse grande instituto que é o Diálogo, que a gente pode dizer que é um instituto de tanto tempo que ele já está aí durando internacionalmente, com publicações respeitadas, nossa, fazendo uma rede realmente acadêmica de pesquisadores. Eu me sinto muito honrada, não apenas por estar aqui hoje, Blaine, pelo seu convite. Eu confesso a você que eu vai deixar gravado, né? Quando você me convidou, me deu um friozinho na barriga, porque eu fiquei pensando, que responsabilidade. Porque o diálogo é, sim, um grande evento nacional e internacional. Então, realmente, eu me sinto mais que honrada de estar aqui hoje, para além da nossa amizade, como pesquisadora, como professora, como estudante de direito, é sempre uma grande alegria e uma honra estar ao seu lado e, consequentemente, no diálogo. E para todo mundo que está aqui essa noite nos ouvindo, brindando com a sua companhia, né? Não deixe de entrar no Instagram do Diálogo, tem sempre excelentes lives e excelentes dicas na área de direito ambiental, internacional e constitucional. Estou fazendo aqui o merchan, a propaganda, porque é verdade. Né? Às vezes o próprio instituidor, que é o seu caso, fazer, por vezes não parece tão legítimo, mas todos nós, eu acredito que todos se sintam honrados em estar no diálogo. Então, você que está conhecendo o diálogo agora, não deixe de entrar, de seguir o diálogo, porque realmente é um diferencial na sua vida como profissional do direito. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre segurança humana. Já tem algum tempo que eu pesquiso sobre segurança e durante algum tempo foquei os estudos na área de segurança pública, porque foi minha dissertação de mestrado, ladeada com a temática de mediação de conflitos. No doutorado eu já desenvolvi a questão da segurança, mas em meio ao poder judiciário, também relacionada ao poder, à mediação de conflitos. Mas eu nunca deixei de pesquisar e de estudar temáticas relacionadas ao direito constitucional, claro que é minha área central de estudo, ao direito processual, mas também ao direito internacional. E quando a Blaine veio conversar e dizer, vamos pensar numa temática, e ela me sugeriu a segurança humana, eu achei de uma atualidade premente e de uma necessidade urgente. E por que é uma necessidade e uma atualidade? Então, assim, eu preparei aqui um tempo de fala, até pedi para ela intervir, caso eu estivesse sendo enfadonha, mas nós precisamos fazer uma digressão histórica e, consequentemente, uma digressão conceitual para a gente poder chegar na temática central, que é a segurança humana. Então, nos dias de hoje, em tempos de pandemia de coronavírus, a gente pergunta, a segurança de quem está ameaçada pelo coronavírus, né? É a segurança dos chineses, dos italianos, dos espanhóis, não, dos americanos, dos brasileiros. Na verdade, a segurança de todos está ameaçada, né? O vírus, infelizmente, não respeita a identidade nacional, ele atravessa as fronteiras e, consequentemente, todo e qualquer obstáculo. Ele não visualiza o poder das armas, ele não verifica a existência de muros ou de estruturas estratégicas ou de políticas para sua intervenção e combate. Todas são inúteis
para inibir a sua expansão. Então, este quadro de pandemia, ele faz com que a temática da segurança humana seja de importância singular. Por quê? Porque se faz necessário voltar a conceituar o que seja segurança. O que é segurança? O que é estar seguro? Então, segurança decorre do verbo segurar e da expressão latina securus. E essa expressão dá a condição de garantia, de confiança, de guarda, de se sentir seguro realmente, de proteção, de firmeza, de certo. Ou seja, é você estar livre de perigos, é você estar livre de danos, livre de incertezas. Eu acho que é tudo que todo mundo quer. Tudo que todo mundo quer é ter segurança. Mas essa segurança, ou seja, essa ausência de risco, para isso a gente precisa entender que existem dois tipos de risco. O risco natural, que são aqueles provenientes da própria natureza, e eu acho que para as questões naturais nada melhor do que a própria Blaine para falar, que ela é professora de Direito Ambiental conceituadíssima. E nós temos os riscos humanos, né? Os riscos que são decorrentes da atividade humana. E, portanto, estes são mais do que previsíveis. E por serem previsíveis, podemos, portanto, preveni-los e combatê-los com mais categoricidade. Então, a doutrina já vem estudando o conceito de segurança e, para melhor caracterizá-la, ela faz uma distribuição de termos. Quando se estuda segurança, não se verifica segurança apenas no seu aspecto generalístico. Hoje, segurança passa por uma classificação. E essa classificação vai da segurança individual, segurança social, segurança coletiva, segurança jurídica, segurança nacional, segurança pública. Calma, que depois eu vou falar da segurança humana. Nós estamos no introito, né? Para os aperreados. Expressão bem cearense. Enfim, assim, o que é a segurança individual? A segurança individual é aquela segurança que vai proteger o indivíduo e, por conseguinte, vai analisar todas as ameaças ao indivíduo, como, por exemplo, os crimes contra a vida, os crimes contra a honra, a criminalidade. Já a segurança de cunho social, ela tem um enfoque na própria sociedade. E aí nós vamos ver o que vai se falar sobre as revoluções, sobre os conflitos sociais, os conflitos étnicos. Já a segurança coletiva, ela está relacionada a gênero. E aí, quando nós falamos de gênero, nós podemos falar das raças. E em falando de raças, infelizmente, nós já vivenciamos o nazismo, que tentava fazer uma sobreposição da raça humana para a raça branca. E nós vimos aí inúmeras manifestações de ações racistas em razão da pele negra. Mas existem outros tipos de racismo. Mas nós temos também a segurança jurídica. E o que é a segurança jurídica? É o resguardo, a garantia dos negócios jurídicos, é a proteção das instituições públicas para a garantia desses negócios. E temos a segurança nacional. Durante muito tempo, muitos historiadores e muitos estudiosos de segurança, sabe, Blaine, vão dizer que segurança é segurança nacional porque, historicamente, tanto a história medieval como a história, o início da história moderna e a história antiga, vai falar de segurança apenas sobre o aspecto de proteção de fronteira, sobre o Estado, sobre o território, segurança sobre o aspecto territorial e não segurança sobre o aspecto do indivíduo. Esse conceito de segurança com olhar individual é um conceito moderno, final da Idade Moderna e já início da contemporaneidade. E, por conseguinte, nós temos a segurança pública, que foi um traçado de todos esses mecanismos de segurança, todos esses conceitos de segurança e, por conseguinte, vai trazer a ideia de proteção do Estado Democrático de Direito e da manutenção da ordem pública. Quando a gente fala do Estado Democrático de Direito e da manutenção da ordem pública, nós não podemos estar afetos apenas ao conceito de proteção de fronteiras e muito menos de proteção do indivíduo, ou seja, de crimes contra a vida, crimes contra a ordem pública, crimes contra o patrimônio. Nós temos que olhar o conceito de segurança como algo interdisciplinar.
E daí a importância de se verificar a sociologia, a psicologia, a antropologia, as demais áreas do conhecimento que vão estudar a segurança. Porque elas vão analisar a segurança por outros aspectos, somando o conceito jurídico de segurança e o conceito de segurança pública. Assim, a segurança pública, ela traz ainda um respeito à ordem jurídica e à ordem política, tanto numa ordem jurídica no que emana normas e leis, como ordem política naquilo do que se descreve como indivíduo e Estado, no seu aspecto interno e no seu aspecto externo. Então, daí você verifica que são conceitos amplos e que, por conseguinte, tem que ter uma regulamentação. Historicamente, o Brasil, desde a nossa primeira Constituição, traz um desenvolvimento do conceito de segurança e traz a segurança no aspecto individual e também no aspecto voltado para a polícia, ou seja, para o policiamento e para a proteção das fronteiras. Ou seja, a proteção dos direitos fundamentais e dos bens jurídicos. Quando nós falamos dessa segurança, nós estamos falando do dever do Estado de nos proteger e da nossa responsabilidade de agir junto ao Estado na manutenção desse Estado democrático de direito, na manutenção dessa ordem pública. Assim, durante muito tempo que se caracterizou a segurança apenas sob o aspecto da proteção de fronteira, cabia apenas ao Estado e a sociedade civil ficava como um ator pacífico. Eu não sei como é que um ator pode ser pacífico, mas, ou seja, passivo, mas ele não tinha uma atuação mais efusiva na manutenção e na construção dessa segurança. O fato é que a ONU vem já há algum tempo desenvolvendo novos conceitos de segurança. E, no Brasil, nós capitaneamos um projeto com base nesse conceito de segurança humana e segurança cidadã, e isso foi veiculado nos anos de 2007, 2008, 2009, eu vou já falar disso, quando nós falamos sobre as reuniões e, consequentemente, as conferências municipais, estaduais e a Conferência Nacional que aconteceu em 2009 sobre segurança pública, em que tentou-se vislumbrar no Brasil um novo conceito de segurança chamado de segurança cidadã. Mas, para e passo a isso, nós temos que remontar um pouco mais a história para falar da sua ambiência internacional. Internacionalmente, nós temos um marco que foi a Segunda Guerra Mundial. E essa Segunda Guerra Mundial trouxe logo após a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. E no seu artigo 3º ele já traça o que seja segurança e a nossa necessidade de ter segurança. Para tanto, essa segurança ainda não estava predeterminada como uma segurança individual. Já tinha uma corrente dentro da ONU, dentro do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no intuito de olhar o indivíduo e as suas liberdades, mas não existia uma descrição legislativa que trouxesse essa proteção. Então, em 94, o Programa das Nações Unidas traz um relatório de 226 páginas para definir o que seja segurança humana. É a primeira vez que nós caracterizamos como humanidade não apenas a segurança individual, a segurança jurídica, a segurança econômica, a segurança pública, a segurança nacional. Nós partimos para além desse conceito e passamos a olhar o indivíduo e as suas liberdades, a importância de olhar o humano. E por ter essa importância de olhar o humano, a necessidade de se mudar o conceito para a segurança humana. E é com base nesse conceito que o Brasil tenta, com base nos seus altos índices de violência, de criminalidade, foram feitos vários estudos pelo Programa das Nações Unidas, como também pelo Ministério da Justiça, veiculando um índice altíssimo de criminalidade. Hoje nós já temos um atlas da violência que é veiculado anualmente pelo Fórum de Segurança Pública,
E nesse Atlas, nós verificamos os índices de criminalidade, tanto de quem são os agentes da criminalidade, como quem são aqueles que são passíveis de sofrer a violência, os tipos de violência, enfim, não vou entrar nessa seara, porque aqui nós não estamos falando sobre esse aspecto, nós vamos tratar sobre segurança humana. Quem tiver interesse dessa temática, depois me passa um direct, aqui tem o meu contato, que eu passo os dados, enfim, dou as dicas. Mas não, você vai fazer o artigo para publicar no Diálogo. Ah, não, isso aí... Já se sinta intimada. Bem, isso aí vai ser uma transcrição para o computador, porque eu já escrevi agora à tarde umas 15 páginas básicas. Olha as coisas melhorando. Enfim. Então, falta passar ali e fazer as fundamentações, claro, para poder lhe entregar. Mas certo. Isso aqui está bem encaminhado, que até porque eu não podia falar sem ter base, né, minha amiga? Olha aí, espectadores, vai ter a publicação do artigo, eu estou fechando um e-book internacional em Portugal, e a professora Andrine vai mandar o artigo, ó, ficou melhorando. Sim, pode ter certeza, se Deus quiser, em breve. Então, quando nós verificamos esse conceito, que foi capitaneado no Brasil pelo projeto 04029, e que culminou com a Conferência Nacional de Segurança, que aconteceu em Brasília em 2009. Antes, em 2007 e 2008, todos os municípios foram chamados a dar sua opinião, né? E foi muito bacana porque foi a primeira vez que o Estado brasileiro reuniu não apenas atores da segurança pública, foi unida uma voz em que tinham pessoas da sociedade civil, tinham agentes de segurança pública, agentes de justiça, tinham operadores de diversas áreas, sociólogos, antropólogos, psicólogos, ou seja, realmente foi um conjunto interdisciplinar para discutir a segurança pública na ambiência municipal, estadual e nacional. E foram feitas cartilhas e, para tanto, isso culminou com a Secretaria de Segurança Pública, e hoje nós temos o Ministério de Segurança Pública, né? Ladeado com o Ministério da Justiça, é fato, mas antes nem se falava de nós termos o Ministério de Segurança Pública. Mas a nossa discussão aqui é segurança humana. E segurança pública, ela tem um pouco de viés de segurança humana, por quê? Porque desde essa época, o Brasil se comprometeu em transformar essa segurança nacional, essa segurança pública, essa segurança que está garantida na nossa Constituição, desde a nossa primeira Constituição, que é uma segurança voltada para a ação do Estado, para o dever do Estado, olhar para o indivíduo, a segurança cidadã. Na nossa primeira Constituição de 1924, nós já temos o aspecto da segurança, seguida da 891, e das demais, tanto a de 34 quanto a de 37, já falam de segurança. Mas a primeira vez que nós falamos de segurança como indivíduo é na de 46. Mas depois, Blaine, a gente sofre a ditadura militar. Então, é como se esse termo fosse suprimido. Em contrapartida, na Constituição de 88, nós vamos ter no nosso preâmbulo, logo, direito à segurança como algo universal, como valor do Estado brasileiro. E isso vai se seguir como cláusula pétrea no artigo 5º, vai ser colocado como direito social no artigo 6º, e no artigo 144, a sociedade é chamada a participar. A nossa Constituição cidadã, ela é exatamente chamada de cidadã porque ela chama todos nós a participar na construção de um Estado democrático de direito e na manutenção de uma ordem pública, seja ela interna ou externa. Assim, esse conceito de segurança não pode mais estar restrito ao conceito de policiamento. Eu não estou dizendo aqui que não se faz, nós precisamos também de um policiamento inclusivo comunitário. E nós temos exemplos no Brasil de policiamento comunitário. Na década de 80, São Paulo fez essa implementação e aqui mesmo o estado do Ceará tentou implementar projetos de policiamento comunitário. Claro que com alguns defeitos, com alguns vícios, mas houve o Ronda do Quarteirão, enfim. Não vou também entrar nessa seara. Quem tiver interesse nisso, tem um artigo publicado sobre policiamento comunitário, segurança cidadã. Ok? Só passar um direct que eu passo também. Enfim. Assim, quando
quando a gente fala de segurança, falando desse conceito que está desenvolvimento humano, que era capitaneado pelo o Programa das Nações Unidas, de 1994. E você diz, poxa, André, nós estamos em 2020. Como é? Tá tudo bem? Tua imagem está um pouco congelada. Você me ouve? A minha imagem Pronto, falhou. voltou. Sim. Parou? Melhorou. Vou voltar. Você pode perguntar para mim assim, Aline, mas esse conceito que você está falando aqui é de 94 e nós estamos em 2020. Ele não está muito antigo, não? Ele não está obsoleto, não? Aí eu digo, não. Até porque, apesar dele ter sido regulamentado neste período, a sua aceitabilidade ela não foi uníssona, né? Na verdade, a propositura dele foi em 94 e teve a contribuição de diversos órgãos e o seu intuito foi categorizar as liberdades individuais e o próprio indivíduo na proteção, ou seja, o que é a segurança humana? É a proteção vital de toda e qualquer vida humana, aumentando as suas liberdades e a sua realização como ser humano e o seu bem-estar como ser humano. Este é o resumo do que pode se entender como segurança humana. Mas o que é que a gente estava falando no começo? Estávamos falando do começo do coronavírus. E, consequentemente, nós verificamos que as nações desenvolvidas existe um grande investimento na sua segurança, como segurança nacional, e, por conseguinte, de fronteiras, portanto, estruturas estratégicas e armamentos e muros para a proteção dessa segurança nacional. E o que é que nós verificamos com a pandemia? Que nada disso adiantou. Isso não protege. Mas é porque ela protege o território, muito mais do que as pessoas. Exatamente. Porque o conceito de segurança, até então, é um conceito de qual, Blaine? Voltado para o território. Não é um conceito voltado para o ser humano. E nós verificamos com a pandemia que todos esses trilhões de dólares gastos em armas, em pesquisas, em estratégias políticas para a proteção do território não é tão eficaz. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma pandemia. E nós poderíamos estar vivendo uma grande crise ambiental. Nós poderíamos estar também vivendo uma afronta por meio de uma arma nuclear. Então, o que se verifica é que esses trilhões de dólares, será que eles não seriam melhor empregados se eles não tivessem sido baseados no estudo, na ciência, para o seguro como seguro humano e não seguro como seguro territorial, no conceito de nacional? Então, essas perguntas, né, de sentimento de condição humana, eu acredito que a pandemia, o coronavírus, nos faz esse questionamento e nós temos que o quê? Temos que parar de ignorar a nossa condição de humano. Né? Nós temos que olhar que nós somos humanos. Nós temos que acordar, não acordar para voltar a dormir. Né? Por vezes o Brasil acorda e volta a dormir, né? No berço esplêndido dele. Mas nós temos que ficar em alerta e por isso que nós precisamos revisitar o conceito de segurança humana, de segurança, para chegar ao conceito de segurança humana. Por quê? Porque a segurança ela não pode se dar de modo pontual, ou seja, desordenadamente. Eu vou proteger aqui a fronteira, então eu estou protegida. Não, eu tenho que fazer uma segurança de modo coletivo. O pensamento não pode ser mais individual. Eu acho que o direito ambiental já rege isso há muitos anos, né? E esse pensamento coletivo, ele tem que ser para além do coletivo, ele tem que ser cooperativo. E por vezes o egoísmo humano não nos deixa pensar de modo cooperativo. Mas a pandemia veio para, literalmente, quebrar esses grilhões. Nós temos que não apenas pensar coletivamente, como pensar cooperativamente. Então, a pandemia nos trouxe o quê? A insegurança. E nos deixou o quê? Preocupados.
Essa ameaça global, ela é mais do que real. A nossa preocupação hobbesiana, porque Hobbes passa e diz, o homem é o lobo do próprio homem. Quando Hobbes chega e diz que o homem é o lobo do próprio homem, o que é que eu faço? Não, eu preciso proteger as fronteiras, porque o homem é meu inimigo. Ele pode adentrar aqui. A partir do momento que o meu inimigo é invisível, que eu não consigo saber onde ele está, como ele está, aonde será, então eu deixo de ter um pensamento cartesiano, hobbesiano, do homem ser o lobo do próprio homem, e eu passo a me preocupar com o outro. E eu passo a ter um pensamento coletivo. Então, esses perigos que nós podemos reagir. A pandemia, estamos reagindo, né? Estamos melhorando os índices, alguns países já retomaram, graças a Deus, e o nosso intuito é que o Brasil retome cada vez mais. Nós estamos aqui no Ceará com um bom desenvolvimento, né? Mas, enfim, mas será que não seria melhor nós prevenirmos do que mesmo remediarmos isso? Então, esse pensamento de 94, ele já tinha sido discutido em 92, na Rio 92. Ele já tinha sido discutido na Agenda para a Paz. E em 93, no relatório de 1993 da ONU, também já tinha sido falado como a segurança, o desenvolvimento deve ser centrado nas pessoas. Mas ele só é definido em 94, em razão das reflexões do pós-Guerra Fria, trazendo um debate que vai fazer um binário entre segurança e desenvolvimento, seja no aspecto leste-oeste, né, Guerra Fria, seja no aspecto de desenvolvimento, região norte desenvolvida e região sul subdesenvolvida. O fato é que essas perspectivas de perdas e ganhos precisam ser verificadas em decorrência das ameaças que a humanidade tem, sejam ameaças decorrentes da pobreza, das guerras e, consequentemente, dos vírus que possam por aí vir. Portanto, o conceito de segurança humana está relacionado ao conceito de desenvolvimento humano. Então, esse relatório, apesar dele ter sido feito em 94, ele não foi recebido ouros. Ele foi tratado como cético, como holístico. Por quê? Porque ele trazia afrontas às soberanias estatais, o que se entendia por uma soberania nacional. E apesar de em 2005 ele ter sido apresentado à Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social em Copenhague, não foi adotado o conceito de segurança humana. Mas todos aqueles estudiosos que se reuniram, dentre eles Amartya Sen, que é muito conhecido, né? No Brasil tem inclusive um livro sobre justiça, muito estudado no curso de Direito. Em 97 é criada uma rede para se propagar o conceito de segurança humana. E essa rede de segurança humana é composta por países, capitaneada pela Noruega. E eles conseguem trazer a Convenção de Ottawa, que vai banir as minas terrestres, e também o Estatuto de Roma, que vai instituir o Tribunal Penal Internacional. Mas, mesmo assim, eles não conseguem ainda formalizar o conceito de segurança humana. Em 99, eles conseguem difundir inúmeros eventos para propagar os direitos humanos, a prevenção aos conflitos, a AIDS, a pobreza, e, consequentemente, operacionalizar o conceito. Mas apenas nos anos 2000, essa rede consegue criar o Fundo das Nações Unidas para Segurança Humana, com o objetivo de propagar projetos com base nesse novo conceito. Então, com isso, eles realizam eventos e projetos que vão trazer a discussão para a construção da paz, a restauração de países pós-conflito, o estudo da pobreza crônica. Nós sabemos que inúmeros países são assolados por uma pobreza crônica, a redução dos riscos de desastres, o tráfico humano, que é um câncer, que infelizmente o Brasil sofre com o tráfico humano, a segurança alimentar, tudo isso com foco na dignidade humana, no sustento e na sobrevivência, que infelizmente são ameaçados.
e, por conseguinte, utilizando o empoderamento. Então, você vê que já desde o começo dos anos 2000, nós temos aqui o encabeçamento do empoderar as pessoas para quê? Para que elas se tornem resilientes, para que elas se transformem em meio aos conflitos. Contudo, entre os anos de 2001 e 2003, é criada uma comissão internacional sobre a intervenção e soberania estatal. E essa comissão, ela não se associa perfeitamente ao conceito de segurança humana, porque o conceito de segurança humana vai visar o indivíduo e as suas liberdades, enquanto que essa comissão vai desenvolver o conceito de desenvolvimento humano. Assim, liderada também pelo Canadá, essa comissão traz discussões entre os anos de 2004 e 2005 e tem a participação de mais estados do que mesmo aquela rede de segurança humana. E coloca a temática da reforma na ONU do conceito de segurança, gerando o debate para humanizar a economia e lidar com as novas ameaças ao indivíduo, sob o seguinte slogan: responsabilidade de proteger. E aí você chega e pergunta para mim, Andrine, mas a ONU só vem fazer isso agora nos anos 2004, 2005? Não, na verdade, a ONU já desenvolvia outros relatórios, né? O relatório de desenvolvimento humano, com base no IDH, que é desde o início da década de 90, em que ela monitora o progresso da humanidade, classificando os países com base no crescimento humano e no crescimento econômico e no desenvolvimento humano, e também os relatórios regionais e os relatórios nacionais de desenvolvimento humano. Esses já são o quê? São passo a passo do que cada país deve fazer. Por isso que a gente tem as agendas, né? Agenda 2020, Agenda 2030, Agenda 2050. Essas agendas são com base nesses relatórios regionais e estaduais. Os relatórios regionais têm 20 anos que existem e os relatórios nacionais acontecem desde a Rio 92. Né? Com inúmeras temáticas, já falaram sobre gênero, desemprego, empoderamento político, minorias étnicas, enfim. O fato é que o intuito dessa nova comissão foi barrar o que eles dizem como crise silenciosa. O que é essa crise silenciosa? Essa crise de insegurança silenciosa? É o subdesenvolvimento, é a pobreza, é a degradação ambiental. Então, o conceito de segurança teria que estar atrelado ao conceito de desenvolvimento humano. Um desenvolvimento humano sustentável. E aí eles vão dizer, o que seria um desenvolvimento humano sustentável? Seria gerar um crescimento econômico, distribuindo benefícios de forma igualitária, regenerando o meio ambiente, ao invés de destruí-lo, e empoderando as pessoas ao invés de marginalizá-las. A gente precisa bater palma, porque é lindo, né? É muito lindo. É muito lindo. Então, o conceito de desenvolvimento humano vai fazer um binômio entre capacidades e oportunidades. Esse processo de ampliação das capacidades e das oportunidades com base no bem-estar da sociedade tira o foco do produto e da renda e passa a colocar o foco no indivíduo. A renda é apenas o meio, não é o fim. Então, esse conceito vai trazer vários aspectos, como a gente tinha falado no início. Esses aspectos descritos pela ONU são de segurança econômica, segurança alimentar, direito à saúde, segurança ambiental, segurança pessoal, segurança comunitária e segurança política. O que seria a segurança econômica? Seria uma renda básica, seja com base no emprego ou na assistência social. A segurança alimentar, um acesso à comida básica. Direito à saúde seria ter acesso a cuidados médicos e a não propagação de doenças crônicas, né? Ter ambientes que não tivessem doenças crônicas. O que seria a segurança ambiental? A ausência de ameaças ambientais, água potável, saneamento básico, algo tão
caro aqui no Brasil, aqui no Nordeste. Segurança pessoal seria a ausência de violência. E aí ele caracteriza isso de todo gênero de violência. E vai fazer um adendo na segurança comunitária quando verifica que determinados grupos necessitam de uma segurança em específico. E fala, por fim, da segurança política, que são os direitos humanos básicos que estão garantidos na Declaração Universal dos Direitos do Homem e que estão aqui no Brasil capitaneados no nosso artigo 5º e nos demais artigos da nossa Constituição Cidadã de 88. Portanto, a segurança humana, ela olha para o desenvolvimento humano, entende que ele é priorístico, importante, mas ela não o substitui. Porque ela olha para esse desenvolvimento e diz, ótimo, vamos trabalhar juntos, mas eu vou olhar para o indivíduo, para as suas liberdades. E, por conseguinte, eu vou identificar as ameaças que esse indivíduo sofre, eu vou evitar essas ameaças, eu vou combater essas ameaças e eu vou mitigar os seus efeitos. Portanto, o conceito de segurança humana é olhar para o indivíduo e para as suas liberdades. Assim, eu não posso, não. A segurança humana, ela vai trazer um olhar normativo, valorativo, ideal, universal do humano. Ela vai analisar e verificar as prevenções. Ela vai melhorar a vida das pessoas com foco no seu bem-estar. Enquanto que a securitização vai tentar, por meio de uma estrutura analítica, a depender de cada agente, ou seja, de cada estado, o foco nas respostas e, por conseguinte, a intervenção militar. Então, nem sempre a securitização é o mecanismo viável da segurança humana. Nós ladeamos segurança com desenvolvimento humano e, consequentemente, securitização. Mas não podemos dizer que é a mesma coisa. Feita esta comparação, por que é que esse conceito tão bonito não está sendo aplaudido e aplicado? Porque os críticos chegaram e disseram que esse conceito era amplo, impreciso, holístico, difuso, de uma política nacional ou internacional de segurança interventiva, que haveria uma intervenção externa na soberania dos estados. E isso geraria crises maiores do que as crises humanitárias vivenciadas pelos estados, que valorizaria por demais a sociedade civil, reduzindo o papel dos governos e, consequentemente, a capacidade operacional dos agentes, perdendo de vista as instituições, a ordem pública e o provimento da justiça. Todavia, quando a gente se depara com a alta contagiosidade, letalidade de um vírus como o coronavírus, podemos até implementar decisões práticas para lidar com ele. Mas nós precisamos estabelecer redes de detecção de doenças capazes de prever surtos anômalos em tempo real. Quando precisamos de uma resposta global, de funcionários de agências internacionais para coordenar a implantação de recursos humanos e técnicos adequados, nós não podemos manter um pensamento de Estado, mas de humanidade, de cooperação, de solidariedade, de fraternidade. Então, nós precisamos deixar de pensar apenas no Estado e passar a pensar no humano porque somos humanos. Precisamos compartilhar informações de saúde pública, precisamos compartilhar pesquisas biológicas, comunidades policiais, mecanismos de processamento de dados. A Organização Mundial para a Saúde fez inúmeros avanços, ninguém pode dizer que não. Mas ela não possui autoridade de governança, suporte internacional e recursos suficientes para alocação e distribuição de materiais, detectar, conter, prevenir e curar doenças como o Covid. Então, essas discussões trazem outras discussões, que aí seria temática para a gente verificar. Soberania
segurança humana versus soberania nacional. A gente, não, infelizmente, não tem tempo para isso, mas a gente pode voltar a tratar disso. O fato que eu queria trazer novamente é os custos com armamento, o custo com setorização, o custo com muros, o custo com intelectuais envoltos a isso. Né? Será que não seria melhor o custo com a ciência? O custo com o humano? Então, o que é que a gente verifica? Estou terminando, Gleine, se eu estiver já me alongando por demais. E peço perdão para tanto. Nós verificamos um conjunto irracional de prioridades, infelizmente. Nós verificamos fins políticos em vez de fins humanos. Nós verificamos manifestações equivocadas de desconfiança e medo. Você verifica, nesse coronavírus, teve país que disse que não ia mais repassar verba para a Organização Mundial da Saúde. Então, adotar novos conceitos com base no ser humano e seu bem-estar ordenariam as prioridades, concentrariam as forças para salvar vidas em vez de ameaçá-las ou destruí-las. Por isso, friso, o pensamento precisa deixar de ser pessoal para ser social, coletivo e cooperativo. Gerenciar informações para fins individuais, políticos, é incoerente e ineficiente, para não dizer uma verdadeira ameaça à segurança humana. Por fim, falar sobre segurança humana não é retórica, é imperativo existencial. Eu diria até como Kant, é imperativo categórico porque é moral. Necessitamos urgentemente priorizá-lo para termos condições de combater e prevenir ameaças globais prementes, como as mudanças climáticas, como as armas nucleares, como as pandemias. Então, pensemos mais no humano, falemos mais do humano e hajamos como humanos, com o senso de que não somos apenas brasileiros, somos humanos, somos uma grande família humana. Um beijo no coração. Viu? Professora Andrine, eu não poderia ter escolhido uma pessoa melhor para falar sobre isso, porque você é uma estudiosa do tema segurança. E aí eu queria lançar aqui 3 pimentas. Nossa. Eu quero apimentar aqui o assunto. Primeiro, letra A. A primeira pergunta. Você acha que há necessidade de uma emenda constitucional para alterar o nosso texto e vincular dignidade da pessoa humana com segurança humana? Porque eu não consigo entender como é que a minha dignidade vai ser respeitada sem que exista a segurança humana. Segunda pergunta, quem deve promover a segurança humana? É uma responsabilidade exclusiva do Estado? E a terceira pergunta não é nem pergunta, para a gente criar um grupo de estudo no diálogo sobre segurança. Ótimo. Você ficando como coordenadora. Então, você acha que precisa... Seria o caso de uma parceria público-privada? Eu sou muito a favor das PPPs. Né? Então, eu acredito que muita coisa na Europa funciona porque aquela dicotomia de público e privado é muito ignorada, praticamente inexiste, em razão do bem-estar das pessoas. Então, o direito penal lá é parceria público-privada. Então, assim, rodovias, construção de estradas, tudo que você vê de maravilhoso na Europa, pode ir atrás e verificar que o privado teve atuação. Então, você acha que esse modelo de segurança, a parceria público-privada, seria uma das soluções, um caminho? É para começar pelo fim, né? Então, começando pelo fim, convite aceito, né? Estamos aqui. Segurança é uma temática, assim como o direito tributário, e aí a gente pode casar, né? A gente não pode falar de Eu acho que era para ter um mestrado em segurança, né? E abordar todas. Na verdade, nós temos um mestrado em segurança no Espírito Santo somente. Eu já tentei implementar um aqui no Ceará, mas tu acredita que ainda não me aceitaram?
Mas aí nem é muito conhecido, né? Porque você não escuta falar. Pois é. Eu tenho até um projeto sobre isso, Blaine. Certo? Eu fiz esse projeto, sabe-se lá se a gente não consegue implementar isso em alguma universidade aqui no Ceará ou aqui no Nordeste, né? Porque é uma área interdisciplinar e hoje a gente tem que sair da casinha. Ninguém pode mais pensar o direito apenas como regulamentação legal. O direito ele está em meio a uma esfera interdisciplinar. E, portanto, as temáticas urgem e surgem e, por conseguinte, necessitam de sua fundamentação interdisciplinar. Nós verificamos que toda vida que nós fazemos congressos, seminários, que nós dialogamos com pessoas de outras áreas do conhecimento, a riqueza é infinitamente maior. Infinitamente maior. Assim, convite aceito, faremos, né, o grupo. Quem deve promover? Pelo próprio conceito de segurança cidadã, que está muito atrelado a esse conceito descrito pelo relatório de 94 e que foi muito desenvolvido aqui como segurança cidadã nos anos 2007, 2008, 2009 e até hoje, segurança cidadã, nós verificamos que é um dever do Estado, está descrito na Constituição que a segurança é um dever do Estado, mas que é uma responsabilidade de todos. Já os críticos do conceito de segurança humana vão dizer que é uma responsabilidade do Estado, que não se deve tirar isso do Estado porque nós ficaríamos reféns dos interesses individuais. Só que a partir do momento em que eu só olho para a responsabilidade do Estado e retiro a ação da sociedade civil, eu também posso acabar caindo num funil de preponderância de interesses políticos. Então, eu acredito que nem tanta ao mar, nem tanta terra. Deve haver um equilíbrio de atuação entre Estado e sociedade. Então, a ideia que você trouxe, do que nós verificamos na Europa e que nós já verificamos aqui no Brasil, você verifica que todos os eventos internacionais de grande porte que o Brasil capitaneou, a grande maioria, eu disse todos porque eu tenho conhecimento de que a arbitragem foi usada em todos, mas eu não tenho conhecimento de que todas as construções e tudo foi descrito por meio de PPP, mas muitos convênios por meio de PPP, sim. Ou seja, verifica-se que quando nós temos uma inferência ou ingerência internacional, surge, né, a importância e a aplicabilidade da PPP. Então, eu acho esse mecanismo. Eu também sou uma grande defensora das PPPs. Inclusive, já discuti sobre isso com o Gustavo Brígido, que tem uma tese de doutorado dele, sobre PPPs. E eu acredito que é uma forma de nós darmos a responsabilidade à sociedade civil sem tirá-la do Estado. E assim, ladear essas responsabilidades. E eu acredito que tornar efetiva essa segurança humana. Quanto à questão da emenda constitucional, eu assim, não sei lhe dizer. Não é que eu não sei lhe dizer. Entenda o que eu quero colocar. É assim, eu fico receosa, porque o nosso texto constitucional, ele já está tão emendado que eu tenho receio, nos dias de hoje, nós falarmos de emenda constitucional, face ao que nós temos vivido como política e como a atuação do judiciário, a atuação do legislativo, a atuação do executivo. Infelizmente, nós estamos vendo posicionamentos que nos fazem repensar, né? Então, eu acredito que a dignidade humana, ela está descrita na nossa Constituição, talvez não tão bem delimitada como neste relatório, mas que nós podemos desenvolver em meio a doutrinas. Nós podemos propagar, nós podemos realizar projetos. Eu acredito que possam existir meios outros que não necessariamente tão logo alteração legal. No Brasil, nós temos uma tendência de primeiro mudar a lei para depois mudar as atitudes. Eu sou afeta
ao contrário, eu acho que nós devemos mudar as atitudes para a nossa lei ser a consequência das nossas atitudes. Por muito tempo, nós verificamos que nós precisamos ter, por exemplo, um estatuto do idoso para proteger o idoso, porque nós não temos a educação para proteger o idoso. Eu acho que nós devemos proteger o idoso e, se houver a necessidade de ter o estatuto, criar o estatuto. Nada contra o estatuto, entenda o que eu estou dizendo. O que eu estou colocando é que existe uma inversão de ações, né? É o fato, valor, norma, e não norma, valor, fato. Essa é a teoria tridimensional do direito, que nós tanto estudamos, em que primeiro eu tenho a ação da sociedade valorizada para eu normatizar para as demais sociedades, para eu dizer que isso é importante para a minha sociedade. E não eu vim com uma norma e impor essa norma perante a sociedade. Então, daí a importância da gente estar discutindo hoje esse conceito de segurança humana, né? Não só esse conceito de segurança humana, como todo esse histórico vivenciado nas Nações Unidas, né? Na ONU, e por esses estudiosos. Uma característica que eu acabei por não dizer é que esse relatório ele tem um viés estritamente acadêmico. A comissão de 2001 trouxe também questões técnicas e atuações estatais. Mas esse primeiro relatório de 94 tem um viés acadêmico, científico, com base, com dados empíricos. Isso é muito rico. Isso demonstra que nós realmente precisamos fazer ciência no mundo jurídico para... Não, respondeu. Na França, por exemplo, o Tribunal Constitucional francês, lá pelo século XIII, proibiu arremesso de anão. Era uma prática onde era a atividade do anão para ele sobreviver. Ele era pago, ele recebia para ele ser arremessado como uma bola. E o Tribunal Constitucional francês proibiu o arremesso de anão sob o argumento da indisponibilidade da dignidade da pessoa humana. Então, eles entenderam que o fato de um anão ser arremessado como uma bola era como se ele estivesse abrindo mão da dignidade da pessoa humana, e ele não pode fazer isso em benefício de uma atividade laboral. Isso tudo para dizer que, no Brasil, há um oceano separando o primeiro mundo do Brasil, óbvio. Você não acha que a sociedade é muito letárgica, não? A gente fica à mercê de um direito judicializado? Por isso que eu falei ironicamente, né, que o Brasil, ele acorda para voltar a dormir. Né? Nós dormimos em berço esplêndido, né? Por vezes acordamos do cochilo e voltamos a dormir. Isso causa angústia em nós, pesquisadores, estudiosos e defensores de uma segurança humana, de uma segurança cidadã. Concordo que nós somos letárgicos, mas me causa... não é estranheza. Eu tenho um determinado cuidado, porque nós já somos tão legiferantes, Blaine. Por tudo legiferamos. E eu sei que por ausência de educação, não temos, por vezes, acesso, e aí essa ausência de acesso, a necessidade de uma regulamentação para fazer o caminho reverso daquilo que deveria ser fato, valor, norma, né? Mas ainda teria um cuidado em alterar o texto constitucional. Mas, se for o caso, estudemos. Acho que é uma temática para ser estudada no ISA, né? A necessidade de trazer isso à baila. Ou de mutação constitucional, ou de emenda constitucional. Enfim. Falta muito, né? Nós temos uma democracia de pouco mais de 30 anos. Fez 30 anos, né, em 2018. 2018, 32. Então,
32, né, perdão. Então, é muito jovem, muito jovem. Nossa, Partindo do pressuposto que o Estatuto da Juventude, você é jovem hoje, até os 29 anos, a nossa Constituição acabou de sair da então, fase da juventude, né? Então, é preciso um amadurecimento. E eu fiz uma live com o professor Lisboa, acho que você estava assistindo, a ressalva que ele fez sobre a democracia, né? A democracia no Brasil, ela está engatinhando ainda. Nós sim, nem temos preparo para um Estado democrático de direito. é verdade. É verdade. Porque Mas, primeiro surgiu o Estado democrático de direito para depois dizer, olha, agora a gente vive no Estado democrático de direito. Mas o que é um Estado democrático de direito? mas assim, Bem assim, né? bem assim. Olha, Mas, gente, eu vivo no Estado democrático de direito. Sim, beleza, que bom, que legal. Sim, mas o que é? né? Gente, eu tenho um direito à segurança. Sim, mas ok, como? Né? Como? Trancada, isso é segurança? Né? Pois é, que é uma crítica que eu fiz, a gente pode marcar outra live, sobre a violência doméstica, o combate à violência doméstica, que eu chamo a lei assim, porque a ementa da lei é assim, para não dizer outros nomes que dão a lei. E quem fica trancada é a mulher que foi agredida. Sim, Ela é podemos. quem fica enclausurada. Inclusive, inclu... inclusive nós fizemos uma campanha, né? Nós que eu digo, não sou só eu, É a claro. associação, né? Isso, eu faço parte da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. E essa campanha foi muito bem aceita. Quarentena sim, violência não. A NJ também está com uma campanha de combate à violência contra a mulher. E eu acho uma temática extremamente salutar. Também participei da discussão no Instituto dos Advogados Brasileiros, que é sediado no Rio, mas foi um webinar nacional, muito bacana, em que a temática foi capitaneada pela Ana Paula e pela Cristiane, que também são nossos colegas da Associação Brasileira, e que defendem também a questão do combate à violência à mulher. E eu acho que isso é uma chaga que está, consequentemente, associada a essa temática de segurança humana. Pronto, cai como uma luva a lei de combate à violência doméstica, é o que você falou. Não foi seguido a ordem fato, valor, norma. Não. Não. No meu entender, não. Por quê? O fato aconteceu, mas não Sim. teve o valor. Pulou do fato para a norma. Sim. Então a sociedade não valorou essa questão. Por isso que a violência ela se perpetua. Pode colocar lá, se você colocar a mesma pena do homicídio, vai continuar. Até porque a causa que leva à violência, e aí a psicologia chama isso muito claramente de padrão familiar de violência, aquele agressor, com certeza a mãe dele foi agredida. Então não há um tratamento para o agressor. Aí, Então, enquanto não houver um tratamento para o agressor, nem que seja a reclusão dele, não no sistema prisional, mas no sistema de tratamento de saúde mental, vai continuar a violência doméstica. Você pode aumentar a pena. Sim, mas aí eu vou dizer a você, uma das primeiras coisas quando a gente estuda segurança, né, é aquilo que eu coloquei, talvez não tenha ficado tão claro. Né? Tem um livro muito bacana, de fácil acesso e de leitura gostosa você lê numa tarde. Segurança de Saída, do Eduardo Soares. É fato, o foco dele é a segurança pública, não é a questão da violência doméstica. Mas ele é um estudioso, Sim. inclusive ele já Faltam foi secretário 30 de segurança. segundos, Andrine. Vamos ter que marcar outra live. Então, diga aí uma mensagem de despedida. Tá ouvindo? 30, o Instagram vai encerrar. 30 segundos para encerrar. Enfim, o fato é que nesse livro fala da importância de nós associarmos as demais temáticas, que violência, segurança não está atrelada apenas a uma área do conhecimento, e sim a interligação de